A gente sempre ouviu falar que tem que comer bem e se exercitar, certo? Mas e se o verdadeiro segredo para um cérebro afiado não estiver em cada uma dessas coisas, mas na mágica que acontece quando elas se juntam? É exatamente essa sinergia que a gente vai desvendar hoje. Olha, conforme os anos passam, lá dentro do nosso cérebro rola uma batalha silenciosa. Não é contra um inimigo que a gente vê, mas contra processos bioquímicos que podem deixar a memória meio lenta, o foco mais difícil. É algo natural, que acontece com todo mundo. A boa notícia é que a ciência está mostrando exatamente como a gente pode lutar de volta. Todo mundo sabe que dieta e exercício são fundamentais, mas a pergunta de US$ 1 milhão é como eles trabalham juntos para proteger o cérebro? Porque não é uma conta simples de 1 mais 1, existe uma conexão muito mais profunda, sabe? Quase uma fórmula secreta, e é ela que a gente vai decifrar. Ok, primeiro passo. Vamos conhecer o inimigo. Para a gente entender como vencer essa batalha pela saúde do cérebro, a gente precisa saber exatamente contra o que estamos lutando. Basicamente, são 4 grandes vilões. Pensa no estresse oxidativo como a ferrugem das nossas células. A neuroinflamação é tipo um alarme de incêndio que nunca desliga, sabe? E vai desgastando tudo. A disfunção mitocondrial é quando as usinas de energia das células começam a falhar. E o comprometimento sináptico, bom, é como se a conexão de internet entre os neurônios ficasse ruim, as mensagens não chegam direito. Agora que a gente já conhece os desafios, vamos para a nossa primeira linha de defesa, o que a gente coloca no prato. E não estamos falando só de vitaminas, não. O papo aqui é sobre algo chamado compostos bioativos. Mas o que são esses compostos bioativos, afinal? A melhor analogia é pensar neles como uma equipe de manutenção super especializada para o nosso cérebro. Eles não são só calorias, são moléculas inteligentes que fazem reparos, protegem as estruturas e otimizam o funcionamento do sistema todo. E o mais legal é que cada um tem um trabalho específico. Os polifenóis, que vêm das frutas e vegetais bem coloridos, são tipo os engenheiros, que incentivam o crescimento de novos neurônios. O ômega 3 de peixes e nozes são literalmente os tijolos que constroem as paredes das células do cérebro. Já os carotenoides e as vitaminas, tipos da cenoura, formam um verdadeiro escudo protetor. Isso não é só uma ideia bonita, é ciência pura. Essa citação da pesquisa que a gente analisou resume perfeitamente. Esses compostos são influenciadores formidáveis. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eles têm o poder real, ativo, de construir um cérebro mais forte e mais resiliente. Mas a comida é só metade da equação. O segundo pilar é o movimento. E não se trata só de queimar calorias. O exercício físico pode literalmente remodelar a estrutura do cérebro. Se tivesse um protagonista nessa história, com certeza seria o BDNF. A ciência apelidou ele de adubo milagroso para o cérebro. Pensa nisso. Toda vez que alguém corre ou levanta um peso, está liberando essa substância que funciona como um fertilizante, ajudando os neurônios a crescerem e a ficarem mais fortes. E o tipo de exercício faz diferença sim. O aeróbico, tipo uma corrida, está ligado a um hipocampo maior, o que na vida real significa uma memória melhor para nomes, fatos e até para lembrar onde as chaves foram parar. Já o treino de resistência, a musculação, fortalece as redes do cérebro que a gente usa para planejar o dia e tomar decisões. E para quem gosta de intensidade, o HIIT, aquele treino intervalado de alta intensidade, também é um campeão. Ele dá um choque positivo no sistema, impulsionando o crescimento dos neurônios e melhorando a nossa memória de trabalho, que é aquela capacidade de segurar uma informação na cabeça enquanto resolve um problema. Bom, agora a gente chega no coração da história. A gente viu os benefícios da dieta e do exercício separados, mas a verdadeira mágica? A mágica acontece quando eles se encontram. Porque é um erro pensar que os efeitos simplesmente se somam. A relação entre eles é muito mais profunda, muito mais integrada. A ciência tem um nome meio complicado para essa conexão: eixo neuronutricional metabólico. Mas calma, a ideia por trás é bem simples. O que se come, como se movimenta e como o corpo usa energia não são coisas separadas. Elas se encontram numa espécie de supervia que leva direto para o cérebro. E esse diagrama aqui, ele mostra a mágica acontecendo. Olha só. De um lado, vem os nutrientes da dieta. Do outro, os efeitos do exercício. Repara como as setas não seguem caminhos separados. Elas convergem, miram nos mesmos alvos. Aumentar o BDNF, diminuir a inflamação. Eles não só trabalham juntos, um potencializa o efeito do outro. Diante de toda essa ciência incrível, a pergunta que fica é: e aí?
Como a gente aplica isso no dia a dia? Vamos traduzir todo esse conhecimento num guia bem prático. Mas antes de montar o nosso plano de ação, a ciência nos apresenta uma reviravolta, uma coisa surpreendente mesmo, que parece contra tudo que a gente sempre ouviu sobre ser saudável. E aqui está a surpresa. Tomar altas doses de suplementos antioxidantes pode, na verdade, sabotar o efeito do treino. Mas por quê? Bom, o exercício cria um pequeno estresse no corpo, que é um sinal positivo, um chamado para ele se adaptar e ficar mais forte. Inundar o sistema com suplementos antioxidantes é como silenciar esse sinal. É como desligar o alarme de incêndio antes que os bombeiros cheguem para fortalecer a estrutura. A grande lição aqui, então, é que equilíbrio é tudo. A melhor abordagem não é bombardear o corpo com suplementos, mas sim fornecer os nutrientes certos, do jeito certo, de fontes naturais. Isso nos leva, finalmente, ao nosso guia prático. Passo 1. Exercício consistente. Não precisa ser maratona todo dia, mas a regularidade é o que constrói a mudança no cérebro. Passo 2. Comer um arco-íris. Os polifenóis estão nos alimentos mais coloridos, então variar frutas, legumes e verduras é a chave. Passo 3. Gorduras do bem. Fontes de ômega 3 são essenciais para a estrutura do cérebro. E o passo 4, talvez o mais importante de todos, buscar os nutrientes na comida de verdade, não num pote de pílulas, para evitar aquele efeito contraproducente que a gente acabou de ver. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A verdade é que estamos só arranhando a superfície do poder dessa sinergia. Já pensou que a gente pode alcançar quando dominarmos de verdade essa combinação? Não se trata só de envelhecer bem, mas de prosperar cognitivamente a vida inteira. A perspectiva é simplesmente incrível.